Nome completo, Luiz Carlos Alves, Luiz com Z. Nasci em Belo Horizonte em 26 de maio de 1947. Sou filho de José Domingos Alves e Gilcéria Maria Guimarães, Dona Dirce, assim apelidada porque diziam que nos seus áureos tempos, lá no início da sua vida, ela se parecia muito com uma das irmãs Batista, a Dircinha Batista, embora eu a achasse mais parecida com Linda Batista. E um amigo que era do rádio, amigo da minha família, amigo da minha mãe, ao saber que eu havia feito uma redação e essa redação havia vencido um concurso nacional, era de uma livraria chamada É o Ateneu do Brasil, e o título era Como Poderei Ser Útil ao Brasil. Ao vencer isso, coincidiu com uma vaga de redação que apareceu na Rádio Minas, uma emissora de um grande jornalista, radialista, Ramos de Carvalho, que havia trabalhado na BBC em Londres e ganhou, por obra e graça do Juscelino, concessões para duas emissoras em Belo Horizonte, Rádio Minas e Rádio Pampulha. Na Rádio Minas estava montada uma belíssima equipe de esportes. Faltou um redator um dia e o Luciano Silva, esse amigo da minha família, me indicou. Fui lá, gostava de escrever um pouquinho, continuava com a minha ideia de ser médico, mas acompanhava o futebol pelo rádio. Eu sou fascinado pelo rádio. Eu sabia tudo o que acontecia nas programações de esporte das emissoras de Belo Horizonte e naquela época havia uma competição enorme entre essas emissoras. Eu fui procurar o chefe de esportes, a convite do Luciano, esse era o Milton Colley, que me perguntou, você sabe como é o nosso programa, a forma de apresentação? Eu respondi, sei, são frases curtas, dois locutores em ritmo bem acelerado, dando noticiário esportivo em frases muito curtas. Então faz aí uma redação, eu quero ver. Eu inventei uma notícia do dia, um back do Cruzeiro, Dilcinho, não havia treinado naquele dia, eu já sabia disso de manhã. Então eu escrevi, Dilcinho não treinou hoje, Dilcinho está machucado. Cada frase para um locutor. Mostrei para ele a notícia completa. No mesmo dia, eu comecei a trabalhar como redator. Um mês depois, durante a Copa do Mundo de 66, isso foi nesse ano, faltou alguém para dar um resultado da Copa do Mundo ao vivo. O Colmano Lima, que era o responsável pelo horário, disse, vai lá e dá o noticiário do jogo, o resultado do jogo. Eu fui ao ar, dei com tanta ênfase que eu quase tirei a rádio do ar, pelo grito. A rádio não tinha essa potência, mas eu gritei o resultado. Não precisava, a rádio tem o potenciômetro, basta falar. Mas gostaram da minha voz e a partir daí eu passei a ser um dos apresentadores dos programas esportivos, depois me transformei em repórter e apenas 2 meses depois eu recebi um telefonema do Carlos César Pinguim, dizendo, estou te acompanhando, meu nome é Pinguim, eu trabalho na Rádio Itatiaia. Eu falei, eu conheço você, eu acho que você tem que vir para a Rádio Itatiaia. Marcou um encontro com o Oswaldo Faria e eu fui. Esse encontro foi tenebroso, porque o Oswaldo, muito brincalhão, ao ser apresentado a mim pelo Pinguim, que disse, Oswaldo, olha o menino aí, esse é aquele menino, ele é bom. O Oswaldo disse, que menino, Pinguim? Oswaldo, o menino que eu marquei com você, você não marcou nada comigo não, Pinguim. E eu ali atônito, dizendo, puxa vida, que fria que eu entrei, vim aqui, estou sendo humilhado. Na realidade, era uma brincadeira do Oswaldo, que depois disse, não, ele marcou sim, eu vou te receber. E já a partir daí, me convidou para ir para a Rádio Itatiaia. Eu fui fazer plantão de esporte. Então, essa época era difícil, mas muito romântica também, porque cada transmissão conseguida, depois de pesadas dificuldades, a gente comemorava e isso serviu de um aprendizado. Hoje eu acho extremamente fácil cobrir esporte. E há centenas e centenas de histórias. E eu preservo isso, gosto muito. Eu tenho um compromisso com a memória do futebol, principalmente, do esporte de uma maneira geral, mas do futebol principalmente.
e com a memória do rádio e da televisão. É algo que me enternece. Eu cultivo a memória dessas coisas. Seis Copas do Mundo. A primeira eu cobri em 1970, no México. Eu fui designado pelo Oswaldo Faria e pela Rádio Itatiaia uma semana antes da ida da seleção brasileira. Fui para arranjar hotel, a coisa não é hoje, não é como hoje, que você tem tudo mais facilitado. De cobrir as outras, retornar inclusive em 86 ao México, um país que eu conheço bem, mas fiz todas as Copas até a da França em 98 e por aí eu encerrei a minha carreira de cobertura. Tem também uma Olimpíada pela Rádio Itatiaia, que foi a de Seul em 88. Eu fiz essa cobertura pela Rádio Itatiaia com o Willy Gonzer. Eis que em 1976, eu já havia deixado a Rádio Itatiaia, estava na Rádio Confidência, conversando um dia com o Fernando Sasso, na sauna da MCE, eu me espantei, me indignei até, dizendo: Sasso, que absurdo, o Cruzeiro é campeão sul-americano, havia vencido a Libertadores, vai jogar contra o Bayern de Munique, essa coisa fantástica chamada Bayern, de Beckenbauer, de Overath, de Gerd Müller, de Sepp Maier, e eu não vejo ninguém indo cobrir esse Bayern, mostrar esse Bayern para Minas Gerais. O Sasso, com a dignidade, a lealdade, a ética que sempre caracterizou a sua carreira, concordou comigo, mas furtivamente levou a ideia para o diretor da TV Itacolomi, José de Oliveira Vaz. Essa conversa minha com o Sasso foi num domingo. Na segunda-feira, 10 horas da manhã, eu recebi um telefonema do Zé Vaz, me convidando para ir falar com ele, porque ele queria me contratar para fazer a reportagem que eu havia dito que alguém tinha que fazer. Foi uma atitude muito bonita do Sasso, porque ele poderia ter levado para ele e para a emissora dele. E ao contrário, ele sugeriu ao Zé Vaz, e o Zé Vaz aceitou que fosse eu o condutor dessa reportagem. Eu contribuí de alguma maneira para a minha profissão e certamente, se me permitirem a falta de modéstia, porque eu não posso negar o que eu fiz na minha carreira. E não fiz para mim, eu fiz sempre pelo esporte. Claro que eu fui remunerado para tal, busquei sempre o melhor de remuneração para mim e para sustentar a minha família. Alguma contribuição eu devo ter oferecido, eu não posso negar isso. Certamente. É muito pretensioso dizer isso. Mas eu não tenho receio de dizer. Eu honrei Zé Domingos e Gilcério. Eles estão felizes. E eu mais do que isso. Pena que eles não estejam aqui para eu poder lhes dar mais. Pena que eles não estão. Estou preparado. Eu não estive preparado para alguns golpes da vida. Quem não os tomou, quem não os teve. Recentemente eu tive um. Eu perdi o meu filho. Mas eu, como término de vida, estou preparado. Creio que não vou deixar
aquele sentimento de tomara que tenha ido. Creio. Pode ser também muita pretensão minha, mas eu não trabalhei, eu não vivi para deixar essa mácula ou essa mágoa. Eu trabalhei sempre para o bem, procurando fazer sempre o bem e, naturalmente, querendo receber sempre o bem.